está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Já está em vigor a medida provisória que institui o Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços destinados à educação básica. A medida permite que estados e municípios retomem obras nas escolas paralisadas no governo anterior. O Rio Grande do Norte possui 123 escolas com obras paralisadas. Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, o SINT sempre defendeu essa questão das estruturas físicas das escolas nos seus movimentos, né? Então, sempre foi uma pauta importante para o sindicato, não é isso? Sim, Leilton. Você que nos acompanha aí fazendo a comunicação do SINT há muitos anos, né? Você sabe que quanto sempre nas nossas campanhas salariais, um dos pontos prioritários que a gente sempre colocou foi essa questão da melhoria, das reformas, na construção de escola. Hoje, muito mais na reforma, né? Porque nós, felizmente, temos escola até sobrando no Rio Grande do Norte. Mas precisamos avançar na qualidade da educação e precisamos avançar na qualidade do ambiente escolar, né? Escolas com as condições ideais para atender a essa realidade que nós temos hoje, né? A realidade que existe cada vez mais de laboratórios de informática, que existe cada vez mais ferramentas adequadas e também de laboratórios, quadras de esporte. A CNTE lembrou também que os profissionais da educação, por exemplo, as merendeiras, elas não têm estrutura física, por exemplo, para fazer a higienização daquelas panelas gigantes, né, das merendas. Então, o problema da estrutura física, ele atinge do professor, né, à merendeira, não é isso? Com certeza, Leilton. O problema das escolas no Brasil é muito sério, né? Eu lembro de uma pesquisa que o MEC fez há muito tempo, já há algum tempo, né, quando o professor Chagas era secretário, Chagas Fernandes, que é aqui do Rio Grande do Norte, que era secretário da Educação Básica, o MEC e também a CNTE fez uma pesquisa, e naquele ano, né, já apontava que ali existia 700 escolas que não tinha sequer energia elétrica. Sabe o que é uma escola não ter energia elétrica? Não ter banheiros adequados, não ter sistema de esgoto, enfim. Se nós estamos... Né, é possível que isso tenha evoluído, eu espero que tenha, né, não sei se tem pesquisa mais recente, mas se nós estamos não muito longe com essa situação, imagine as condições adequadas, inclusive, de higienização de todas as coisas que se usa numa cozinha, né? As panelas, os pratos, os talheres, enfim, tudo que se usa numa cozinha. Ou mesmo água potável adequada para os alunos, né? Muitas vezes a gente se depara com escolas que não têm um sistema de tratamento da água e os alunos tomam a água ali em condições que não são adequadas. Então, isso implica na relação ensino-aprendizagem, né? E atinge todos os profissionais da escola, da merendeira, do porteiro, que às vezes não tem, está lá no portão, e não tem sombra para ele ficar. Imagina aí, você ficar no sol, né? Porque a escola não foi construída adequadamente para ter ali um espaço para o porteiro ficar. Eu estava lembrando, né, de casos como de professores recém-concursados que, ao se depararem com as condições, as estruturas físicas da escola, acabam desistindo de assumir o seu cargo. Uma prova de que a questão da estrutura física ela interfere diretamente, né, inclusive na situação dos profissionais de ensino, não é isso, Romulo? É sim, Leio. Não só para os novos, mas para os que estão nas redes já há algum tempo, né? Pesquisas que foram feitas aí mostram que a educação é um dos setores da sociedade onde existe maior índice de afastamento
de acometimento de doença dos profissionais de educação só perde porque trabalham num ambiente extremamente estressante, inadequado, só perde para médicos, para quem trabalha com presidiário, né, os agentes que trabalham com presos. Então, assim, isso mostra o grau de dificuldade que os professores desse país têm para desenvolver suas tarefas. E ainda assim, é bom que se diga, viu, Lito, que esses profissionais, ainda assim, com todas essas dificuldades, a gente e a sociedade tem que reconhecer, né, que faz um trabalho, que se dedicam, a grande maioria. Não adianta alguém aqui dizer que um ou outro, mas isso é inerente ao ser humano, mas a grande maioria da nossa categoria trabalha com muita vontade de fazer educação de qualidade, mas muitas vezes não tem as condições adequadas. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINC-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINC-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com o coordenador-geral do SINC-RN, o professor Rômulo Arnaud, que está conversando conosco sobre a medida provisória do governo federal que permite a retomada de construções de obras abandonadas na educação pública. Rômulo, a situação das escolas, né, no Rio Grande do Norte, né, nós temos, segundo dados coletados pelo sindicato, 123 escolas que estão com as obras paralisadas. O que é que significa isso? Além desse déficit gigantesco nas estruturas físicas das escolas públicas, o governo Bolsonaro ainda paralisou, né, as obras. Como é que reage uma comunidade escolar, o profissional, pai, o estudante, a estudante, diante da paralisação de uma obra que normalmente já chega atrasada, não é isso? Primeiro, Leio, dizer que é um absurdo, né? Nós tivemos um período de pandemia, infelizmente, nesse país. Este período aí, os alunos estavam, grande parte desse país, ou no país inteiro, estavam assistindo aulas de forma remota. Esse período poderia ter sido aproveitado, né, inclusive para concluir essas reformas, para quando o aluno voltasse, que já teve tanto prejuízo, né, com a pandemia e com as aulas remotas, quando ele voltasse e também os professores voltassem a ter um ambiente adequado. Então, é lamentável, mas, enfim, que bom que está retornando, mas é claro que o valor que foi anunciado não é suficiente nem para concluir as que estão paralisadas, né? E mais, para a gente avançar. Nós queremos ter escola padrão IF. Você imaginou se esse país tivesse milhares de escolas com padrão IF, onde tem lá laboratórios em diversas áreas, onde tem quadra de esporte, onde tem até um espaço para o professor que trabalha com educação integral descansar, né, ter o repouso. Então, assim, é preciso avançarmos e claro que isso é um alento, porém não resolve o problema e nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, cobrar, né? Aqui no Rio Grande do Norte, 123 escolas, se considerássemos só as estaduais, representaria mais de 25% do total de aula de escola, mas como isso inclui também escolas municipais, então, mas ainda assim um percentual elevado que precisa. Olha que Leio, provavelmente aí essas 123 não está incluída aquelas escolas que precisam de pequenas reformas, né? De pequenas adequações, janelas que quebraram há anos e que não foram consertadas, a quadra que iniciou. Eu moro aqui perto de uma quadra, de uma escola, Leio, que tem uma quadra que ela foi iniciada há uns 20 anos. E já foi anunciado a conclusão dessa quadra umas 20 vezes. Né? E até o momento essa quadra não foi concluída. Isso é absurdo, é uma escola estadual. Viu?
E quando o problema da estrutura física, ele se liga a uma questão, por exemplo, da deficiência, né, da deficiência física, as pessoas com deficiência que têm o direito, né, à educação, como as pessoas sem deficiência, mas aí enfrentam uma estrutura que não comporta a sua plena absorção do processo ensino-aprendizagem. Sobre esse assunto, eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu trabalho em uma escola municipal que ela é conhecida por fazer um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades, um bom trabalho nessa área de inclusão. Nós temos lá na escola quase todas as turmas com 3, 4, 5 alunos com deficiência, né, variadas, mas, enfim, é óbvio que essas escolas, né, quando foram construídas, não foram construídas pensando nessa realidade da inclusão. Algumas não têm acessibilidade, as salas são pequenas e por trabalhar com aluno com deficiência, precisam um cuidado maior, um espaço maior para que esse aluno se movimente. Mas, assim, ainda assim, esses profissionais de educação, eu estou citando aqui o trabalho no município, mas tem na rede estadual também, e na rede estadual tem um belo trabalho, né, de professores que trabalham nessa área, e, inclusive conheço muitos, e que, assim, eles se dedicam muito, porque exigem mais ainda. E quando um aluno vai para uma escola, ele tem deficiência, vai para a escola, um trabalho de inclusão, e ele não tem as condições físicas adequadas, é óbvio que vai exigir mais ainda de toda a equipe pedagógica, dos professores. Então, assim, é uma experiência muito boa, mas é preciso a gente avançar. Né? Como eu falei, as reformas provavelmente vai só fazer uma adequação para o aluno, vamos dizer assim, que não tem deficiência, né? Mas o Ministério Público tem um trabalho, o governo do Estado aqui tem, a Prefeitura também tem, mas é preciso avançar mais ainda, e é óbvio que essas escolas que não foram reformadas aumentam a dificuldade mais ainda. Ok, nós conversamos com o coordenador geral do SINT-RN, professor Rômulo Arnaud, diretamente de Mossoró. Temos um papo aí sobre a questão das estruturas físicas das escolas públicas. Rômulo, muitíssimo obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador. Vamos continuar aqui vigilante, né, e cobrando. Isso não é uma função só do SINT, né? Isso também é da sociedade. A sociedade deve sim se mobilizar e cobrar para termos escolas inclusivas e escolas em boas condições para que exista essa boa relação de ensino-aprendizagem. A mais nova campanha do SINT-RN para a TV e rádio destaca que a luta dos educadores de Natal para recuperar as perdas salariais não acabou. O VT denuncia que a gestão Álvaro Dias ainda deve aos professores 60% de reajustes do piso salarial não pagos. Vamos repetir o VT para você ver. O descumprimento da lei do piso gerou 67% de perdas salariais aos educadores e educadoras de Natal. Depois de meses de pressão do SINT-RN, a Prefeitura ofereceu 7% de reajuste. Diante dos salários desintegrados, a proposta foi aceita como um suporte emergencial. Mas isso não significa que renunciamos aos 60% restantes. A luta pela recuperação salarial continua nas escolas, nas ruas e na justiça. SINT-RN. O SINT-RN negociou com o governo do estado a devolução do dinheiro pago a mais aos aposentados e descontado integralmente no mês seguinte. O montante devolvido será descontado em parcelas de acordo com a lei, para não causar danos ao orçamento familiar. O programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública.